Olá, você acredita na existência dos anjos? Quem são eles? Qual é a sua missão na história da salvação dos homens? Todos os anjos são bons? Os anjos ajudam na vida da igreja e de cada pessoa? Pois é sobre isso que falarei hoje aqui no canal. Vamos lá? Então, pessoal, para falar sobre os anjos, eu vou utilizar aqui o Catecismo da Igreja Católica. Se você tem dúvidas em como usar este documento, vou deixar aqui um card onde eu gravei um vídeo, que ensina como utilizar o Catecismo. Bom, a existência dos anjos é uma verdade de fé ou uma criação humana? O que você acha? Para responder, vamos pegar o Catecismo nos parágrafos 328 a 330. Lá vamos ler: a existência dos seres espirituais não corporais que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos é uma verdade de fé. Então é uma verdade de fé, é um dogma. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto da tradição. Olha só, pessoal. Anjo, do latim angelus, significa mensageiro. É designação de encargo, não de natureza, segundo Santo Agostinho. Se perguntarmos pela designação da natureza, ele é um espírito. Se perguntarmos pelo encargo, ele é um anjo. Vamos entender melhor essa questão? Ele é espírito por aquilo que é, e é anjo por aquilo que faz. Você encontra essa referência no Salmo 103, versículo 1 e 15. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Jesus dizia que eles contemplam constantemente a face de meu Pai que estás nos céus. Confere aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 10. Os anjos ainda são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Diz ainda o Catecismo da Igreja Católica que, como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Bonito isso, né, pessoal? Sobre a missão, dos anjos. No parágrafo 332 do Catecismo, temos que eles, os anjos, aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo aos desígnios divinos de sua realização. Vejamos alguns relatos. Foram eles que fecharam o paraíso terrestre, protegeram a Lote, salvaram Agar e seu filho, seguraram a mão de Abraão, comunicaram a lei por seu ministério, foram eles que conduzem ou conduziram o povo de Deus, eles anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas,
para citarmos apenas alguns exemplos. Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor João Batista e do próprio Jesus. Já no parágrafo 333, se lê que, desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, se lê: quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Olha só que lindo isso daí, pessoal. Lemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Eles ainda protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia. Embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Eles estarão presentes no retorno de Cristo, anunciando o serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles, os anjos, os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Você pode encontrar esta passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 41 a 43. Todos os anjos são bons. No parágrafo 391, temos o relato da queda dos anjos, diz o catecismo. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, a qual, e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja vem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, Diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Já no parágrafo 392 do Catecismo, relata que, na Escritura, fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus em seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais. E vós sereis como Deus. Confere lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. O diabo é pecador desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Ele também é conhecido como o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Agora, pessoal, uma pergunta que acredito que sempre fazemos. Por que Deus não perdoou ou perdoa Satanás? A resposta temos no parágrafo 393 do Catecismo. Vamos ver?
é o caráter irrevogável da opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Outro questionamento que fazemos é sobre o poder do diabo. O parágrafo 395 do Catecismo nos dá esta resposta. Vejamos. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo. E embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e, indiretamente, até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Confere lá em Romanos 8, versículo 28. Sobre a ajuda dos anjos na igreja e em nossas vidas, retornemos ao parágrafo 334 do Catecismo. Ele diz: do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca a sua assistência. Para o paraíso te levem os anjos, da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina. Além disso, a igreja também festeja, mais particularmente, a memória de certos anjos: São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda. E falando em anjo da guarda, o parágrafo 336 do Catecismo diz: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção, por sua intercessão. Cada fiel, ele é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo, já afirmava também São Basílio. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então é isso, pessoal. Os anjos são realidades presentes desde a criação do universo. Deus os colocou para acompanhar a humanidade. Cada um de nós temos um anjo protetor. Desde crianças, aprendemos a rezar com ele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não esqueça de rezar ao seu anjo da guarda, todo dia ao levantar-se e também ao deitar. Também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e também inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo e que Deus e os santos anjos abençoe a sua vida.